Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar alguns pontos sobre lesões musculares. Que ponto de atenção a gente precisa ter em relação a esse tipo de lesão? Porque é muito comum as pessoas se lesionarem nas suas práticas e aqui no consultório, geralmente como ocorre? O paciente chega e geralmente ele está numa fase crônica da lesão. Por quê? O paciente ele geralmente não entende, é leigo sobre a questão da lesão. O que ele faz? Tem a lesão, é acometido por uma lesão muscular, grau 1, 2, 3. Um exemplo, no futebol, jogou bola, sentiu a posterior da coxa. Aí o que geralmente esse indivíduo faz? Ele se mantém em repouso, toma anti-inflamatórios por conta, começa a movimentar, vê que não sente mais a lesão, porém a lesão ainda está ali instalada. Você teve uma lesão muscular e ele acredita que está tudo bem e vai voltar de uma forma precoce a essa atividade. E o que acontece? Você piora a lesão, você aumenta a lesão. Se era uma lesão grau 1, ela vai para grau 2. Se era grau 2, vai para grau 3. Então, a falta de informação nesse ponto é crucial para você ter um bom tratamento com esse tipo de lesão. Então, o ponto de atenção que eu quero trazer aqui para a gente refletir é o quê? Que a lesão muscular, ela não tem uma receita de bolo. A lesão muscular, basicamente, ela não tem um protocolo específico a se seguir. Então, a gente tem que ter um raciocínio clínico para lidar com esse tipo de lesão e conseguir evoluir no tempo necessário. Ou seja, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, a lesão vai se apresentar numa magnitude diferente. Então o tempo, o processo de recuperação também é diferente. Claro que a gente tem médias de tratamento em semanas, de acordo com o grau da lesão, mas são dados subjetivos. É que nem eu estou lhe falando, não tem uma receita de bolo. Então o fato do indivíduo, do aluno, negligenciar o tratamento da lesão muscular, infelizmente, só agrava mais ainda esse quadro da lesão. Porque tem um ponto da fibrose, ou seja, aquele local onde foi lesionado, foi rasgado, houve ruptura muscular, né? Ou seja, descontinuação do ventre muscular. Essa região vai se regenerar a partir de tecido conectivo, tecido fibroso. Então, consequentemente, nessa região você vai perder um poder de contração muscular considerável. Então, o quanto antes a lesão iniciar o tratamento, ou seja, quanto mais agudo a lesão iniciar o tratamento, melhor e de uma forma mais precoce acontece a reabilitação. Ou seja, a gente consegue imprimir aí parâmetros sustentáveis aí de 4 semanas, 5, 6 semanas de recuperação. Porém, quanto antes iniciar esse tratamento, melhor. Mais chances tem o paciente de conseguir obter êxito no tratamento. Ou seja, não é receita de bolo, não é porque fulano, cicrano viu na internet uma lesão grau 2, é X semanas e com ele vai ser a mesma coisa. Não funciona desse jeito, tá? Então a gente precisa entender a fisiopatologia da lesão e saber especificamente em que nível ele está no momento, qual fase da lesão ele se encontra. Esse é o primeiro ponto de atenção, que é o nosso ponto de partida como profissional para iniciar o tratamento da lesão muscular. Ou seja, se você teve uma lesão muscular ou tem um aluno, um paciente que tem lesão muscular, você precisa ter toda essa atenção para iniciar o tratamento o quanto antes. Porque a própria lesão em si, ela mascara muito. O fato de você não sentir dor não significa que a lesão sarou, cicatrizou e você está bem, tá? É só uma fase do processo que está acontecendo. Ou seja, a gente precisa devolver funcionalidade para essa região que foi lesionada. Um exemplo comum, posterior da coxa ou região anterior da coxa, também reto femoral. Você teve uma lesão nesse grupo muscular,
a gente precisa retomar a função inicial, a função pré-lesão. Ou seja, só o fato de você caminhar e não sentir dor não significa que está tudo resolvido. A gente precisa melhorar a função desse músculo, fazer uma exposição gradativa do paciente para ver se ele vai tendo essas adaptações positivas relacionadas a uma demanda de carga e vai restabelecendo função, ou seja, vai fazendo um trabalho de regeneração e de hipertrofia ao longo das semanas. Então, esse processo ele é lento, ele demora, ele não tem um protocolo específico do que você tem que fazer no dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente precisa olhar para a fisiologia, para o sintoma do paciente, para fazer as ações necessárias e mais cabíveis no momento, tá? Então, ponto que eu queria deixar aqui em relação à lesão muscular é justamente esse. A gente não pode negligenciar quando se tem principalmente uma suspeita de lesão muscular. Se você tem uma suspeita de lesão, você precisa procurar o profissional para te avaliar, te atender e te passar o prognóstico correto. Se você já tem a lesão muscular, então você precisa passar por um tratamento coerente para que você não tenha mais a recidiva. A recidiva nada mais é que você teve uma lesão, tratou, depois de X tempo, 4, 5, 6 semanas, você tem a mesma lesão. Então, para que isso não ocorra, você precisa passar por um processo e ser reavaliado com frequência para ver se a função está restabelecida, se você tem força nesse grupo muscular, se você consegue aplicar uma demanda de carga em determinados exercícios para ver se está tudo coerente, tudo correto e você possa conseguir desempenhar as suas atividades normais. Então tudo leva um tempo, passa um processo de médio a longo prazo essa recuperação e é inteiramente importante que o próprio indivíduo, o paciente, tenha esse conhecimento. Então, antes de tudo, o paciente ele precisa conhecer basicamente todo o processo que ele vai percorrer e esse tempo e ter disponibilidade para fazer o tratamento, tá? Porque muitas das vezes ocorre do próprio paciente não aceitar a condição que ele se encontra de lesão e querer abandonar o tratamento ou avançar fases e no final das contas dá tudo errado. Então a questão crucial é essa, entender bem o nível da lesão que você tem, se tem lesão, procurar um profissional que possa diagnosticar e te passar o melhor prognóstico e seguir um plano coerente de tratamento. Então, geralmente aí um plano de tratamento, ele baseia-se entre 4 e 8 semanas, seguindo não inteiramente um protocolo específico, mas você precisa entender que vai passar por um processo de regeneração, de exposição gradual aos treinos, de recuperação, de treinamento de força, de potência, controle neuromuscular, tudo é um processo e ele vai ser construído basicamente individualmente de acordo com as necessidades que o paciente ou indivíduo vai apresentar, tá? Então, o foco de atenção que eu queria trazer com esse tema era justamente esses pontos que eu acabei de mencionar. E se você tiver mais interesse nos conteúdos do canal, siga, compartilhe esse vídeo com algum colega profissional seu. Pode comentar a sua dúvida ou a sua crítica aqui nos comentários e até o próximo vídeo.